Deus abençoe, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Grande Deus, te damos graças pela vida, pela palavra, pela revelação. Estamos agradecidos por poder ver a luz, porque o Senhor sempre fez o homem da forma perfeita, correta, para ele enxergar, desde a luz natural, a luz espiritual, a manifestação da sua palavra em seu dia. E aquele que tem olhos para ver, verão a palavra encarnada da hora. Estamos agradecidos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos comentar mais um pouquinho sobre a coluna de fogo, mas vamos falar que é a hora da coroação, é o importante para nós hoje. Teve gente que viveu nestas eras passadas que o mundo não era digno destas pessoas. E por incrível que pareça, o mundo não é digno de nós hoje. Isso você tem que reconhecer. Não é querer ser o tal, é saber que você é a pessoa escolhida, onde Deus está falando, onde Deus está olhando, ouvindo, Deus está dominando. Ele sempre tem um povo onde ele domina, ele sempre tem gente onde ele domina, onde ele governa. E ele, tendo esse povo é o mais especial e é onde ele pode refugiar. Deus entrando em cena. Desliga aquela geladeirinha para ver se é isto que eu não suporto, zumbido. É como o crente na igreja que escuta e fica eu não suporto ele. Aí, é? Silêncio. Silêncio. O crente converteu. Quando ele converte, ele é sétimo selo. Ele é o silêncio.
A mulher convertida em casa é sétimo selo. Silêncio. O homem convertido em casa, ele é sétimo selo. Silêncio. Um pastor convertido, ele é um silêncio. Uma igreja convertida é um sétimo selo, é o silêncio. Amém? Mas você sabe que o silêncio do dia foi Deus em carne. Quando William Branham entrou, fechou a porta, ao ponto do cordeiro sair do trono e converter em leão, tomar o livro e manifestar esse livro através da pregação. E aí você vê um silêncio. As denominações não quiseram receber o William Branham mais. Ele diz: estive por 3 anos em Tucson, nenhum de vocês me chamaram ao púlpito. É triste. Um profeta, um homem que tinha tantos sinais, só que agora ele estava manifestando o ministério do sétimo selo, revelando os selos, porque é o sétimo que revela os demais. O primeiro selo não revela, ele só abre. O segundo selo, até o sexto selo, não revela, ele só abre. O sétimo selo, ele revela todos os selos que foram abertos. Foi aberto, mas ninguém sabia o que era. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o mistério, o segredo de Deus. E é por isso que o irmão Branham diz na festa das trombetas 229 que Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Ali estava a revelação de todos os selos. E o selo do dia era o mistério, que o sétimo estava abrindo no dia, e quando o selo abre no dia, ele é um mistério. As pessoas não sabem. Terceiro selo, 26 e 27. As pessoas não tomam conhecimento daquilo, porque é aquele dia que está abrindo, cumprindo. Então, nos dias do irmão Branham, eram os dias do sétimo selo, porque ele estava representado num daqueles anjos, daquela coluna de nuvem de anjos, que era como uma pirâmide, e vamos pensando nisso. O que veio sobre o Monte Pôr do Sol foi uma pirâmide de anjos, e Cristo estava no meio. Foi ali que veio. E é ele que é todo o mistério da Bíblia. Mas, senhores, é esse o tempo 206. Eu sempre digo 204 a 205, mas é 206. Senhores, é esse o tempo 206, que o irmão Branham diz que cada mensageiro, ou a cada anjo daquele, estava apontando para um mensageiro da igreja. Então tinha 7 anjos naquela pirâmide de anjos que vieram sobre o Monte Pôr do Sol. E o sétimo era o silêncio. Era o anjo do irmão Branham. Ao ponto que aquele anjo desceu, tomou William Branham e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Quer dizer, aqueles anjos formaram a nuvem. Aqueles anjos vindo, aqueles 7 anjos vindo, formaram a pirâmide. Aquela pirâmide que foi formada era a pedra de coroa. Aquela pirâmide. Por quê? Porque ele não veio no tempo de Paulo. Porque não era tempo daquela pirâmide, daquela nuvem, daquela coluna de nuvem que era a pirâmide de anjos. Ele não foi conhecido antes. Apenas foi aberto os selos. Mas ele tinha prometido que esta pedra viria novamente. Ela viria porque ela era o fundamento, mas também ela é a cobertura da igreja. Ela é pedra de esquina e ela é pedra de coroa. Pedra de esquina é fundamento, pedra de coroa é cobertura. Então, é o que Cristo mostrou para nós já
em fotos que foi tirada, uma manifestação visível sobre o Monte Pôr do Sol, quando os Estados Unidos fotografaram aquela nuvem de 48 quilômetros, muito grande, e ali estavam 7 anjos da eternidade, é o que diz o profeta, e que cada anjo daquele aponta para um mensageiro da igreja, então o 7º anjo aponta para o 7º mensageiro da igreja, o qual, o 7º mensageiro da igreja, é o mesmo 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, no finzinho do parágrafo, fala sobre isso também. Que o 7º anjo da era de Laodiceia é o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. E Senhores, este o tempo, 204, 205, fala também sobre isto, o que é importante. Então, vamos comentando sobre esta coluna de fogo. Eu falo coluna de fogo, é uma nuvem de anjos, que nós temos já pregado sobre isso, mas eu quero esmiuçar mais um pouquinho alguma coisa que a gente vê dentro da mensagem do profeta, como estávamos estudando ontem, que é muito importante, aquele reconhecendo o caminho da coluna de fogo, reconhecendo o caminho do Logos. A pessoa precisa reconhecer. Então agora, olhando para este lado que tem uma pedra, a pedra de coroa, e a pedra de coroa, que é a copa da pirâmide, que está por vir para buscar a igreja em geral, ela veio para preparar a igreja para subir. Porque nós aguardamos a pedra de coroa que vem para buscar a igreja. Mas esta pedra de coroa, que é Cristo, que vem buscar a igreja, ela veio primeiro para preparar a igreja. Certo? Quando veio estes 7 anjos, vieram para trazer uma mensagem da eternidade. Mistério que estava oculto do primeiro ao 6º anjo, foi revelado nos dias da voz do 7º anjo, conforme Apocalipse 10 nos informa. Amém? Muito bem. Agora, reprisando um pouquinho o que nós falávamos ontem, vamos prestar atenção. O que é esta coluna de fogo? Vamos começar por aqui. Pois estou falando de uma coluna de nuvem, a nuvem de anjos, que é uma coisa, você tem que entender isso, que veio sobre o Monte Pôr do Sol, e agora vamos continuar falando aqui um pouco da coluna de fogo, que é o Logos. Isto aqui, o que é tão importante que o irmão Branham ensina. E a gente só aprende com o profeta. Eu gosto porque eu só aprendo com o profeta. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Então tinha que manifestar. Ele tinha o atributo de Pai, Filho, Espírito Santo, e ele tinha que manifestar isso. Então aqui estava a coluna de fogo, que era um atributo da plenitude de Deus. E tinha que se manifestar. E veio no tempo de Moisés, veio no tempo de Paulo e veio no tempo do irmão Branham. São os 3 períodos que nós temos. No tempo de Moisés, para escrever a Bíblia, no tempo o Velho Testamento, no tempo de Paulo, para escrever o Novo Testamento, no tempo de William Branham, para revelar o que Moisés e o que Paulo escreveu. Por isso, as Escrituras não é de particular interpretação. Deus escreveu e Deus revela. Ele escreveu através dos homens e ele revela através do seu homem, que é o mensageiro do dia, que ele revelou estes mistérios. 116 perguntas e respostas, número 2. Então vigia as obras dela. Ele estava falando daquela foto ali, daquela coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Ele está falando daquela foto, daquela coluna de fogo, o Logos. Então, falando daquilo, ele diz:
então vigie as obras dela. Quer dizer, as obras daquela coluna de fogo. Ela, em nosso meio, prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. Amém? Agora, a coluna de fogo em nosso meio prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo até que ele regresse à cabeça outra vez. Quer dizer, se vocês notarem, esta coluna de fogo veio do corpo do Velho Testamento e formou o pescoço no tempo de João Batista, e o cabeça foi Cristo. E agora a coluna de fogo tem vindo desde o tempo de Paulo, Saulo no caminho de Damasco, e ela vem formando o corpo durante as eras da igreja, Lutero, Wesley, Pentecostes, e chega no tempo do irmão Branham, que anuncia. Eu vou ler sobre isso para vocês, porque quando chega nesse lugar que há um anúncio que ele vem, e como o mensageiro João fez, eu tenho aqui na mensagem o único lugar provido por Deus para adoração. Eu tenho para ler para vocês aqui os 169 e 170. Deixa eu ver se eu consigo terminar o 117 aqui para vocês. 116 e 117, perguntas e respostas, número 2. Agora, preste atenção, o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina, o mesmo Espírito que estava sobre ele, tem subido através de um corpo até que ela, a coluna de fogo, regresse à cabeça outra vez. Que ele logo vem reclamar o corpo. Amém. A cabeça vindo ao corpo, que é a cabeça, é a pedra de coroa. Certo? É a cabeça, a pedra de coroa, vindo ao corpo. Você pode ver para completar a pirâmide. Para formar a pirâmide. Tem que vir a pedra de coroa. E a pedra de coroa, ela veio em formato de 7 anjos, mas ela virá para levar a igreja. Ali ele deixou ser fotografado. Esta coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, Deus deixou ser fotografado. A nuvem de 7 anjos sobre o Monte Pôr do Sol, Deus deixou ser fotografado. Mas quando esta pedra vier para levar a igreja, não haverá fotografia dela. Porque será um rapto secreto da igreja. Então, não haverá fotografia do rapto. Eu tirei uma fotografia do rapto. Não. Você não tem jeito de tirar a fotografia do rapto. Ele virá e raptará a igreja na hora que o mundo não estará percebendo, porque será numa hora de escuridão. E você sabe que o mundo está vivendo em hora de escuridão. Tudo que está acontecendo, as tempestades, os maremotos, tudo que está acontecendo, cidades afundadas, nós vivemos, irmão, no tempo de cidade inteira no fundo do mar. Certo? Aquela cidade que foi afundada, olha, todinha sumiu a cidade do mapa. Assim como Cafarnaum sumiu, estava no fundo do mar, diz o Senhor Jesus, no tempo dele. E agora, no tempo da igreja, esposa de Cristo, tem acontecido a mesma coisa. Outra vez, cidade no fundo do mar. Isto aí é uma pequena, e tem uma profecia que a grande Los Angeles estará no fundo do mar. Foi o profeta quem disse, e eu creio nisso. Porque ele é o 7º anjo, investigando a terra, e quando são anjos que vêm investigar a terra, e Deus estava aqui, num anjo na terra, investigando a terra, pregando, ensinando, e as pessoas muitas vezes, depois da revelação dos selos, não quiseram recebê-lo em seu púlpito, nos seus púlpitos. Eles não quiseram. O que era? Era Deus cumprindo sua palavra, assim como ele foi rejeitado como pedra de esquina,
Ele estava sendo rejeitado como pedra que coroa. Cristo sendo rejeitado. Porque Cristo é rejeitado sempre no homem. Você vai ver isso. O servo rejeitado, que o irmão Brana falou sobre ele na festa das trombetas, é o mensageiro do dia. Porque é Cristo que é o servo rejeitado, mas Cristo está no homem. Entende? Cristo é rejeitado porque ele está no homem. Porque se Cristo vier descer do céu e paralisar as pessoas que estão fazendo a coisa errada, mas não, ele desce num homem e deixa os homens fazer o que estão fazendo. Ele permite que as pessoas continuem do jeito que estão. Somente os dele é que serão mudados. Somente os de Cristo é que mudarão. Amém. O capitão. Isso será o Filho de Deus, o Filho do homem, falando do cabeça que está vindo. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Eu Sou, a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, a Estrela da Manhã. Agora que eu vou entrar no 117, perguntas e respostas número 2. Eu não sou ele, sou seu servo. E a coluna de fogo não é ele. É bom entender essas coisas. A coluna de fogo não é ele, porque a coluna de fogo é a unção. Ele está na forma de espírito. Deus está na forma de espírito. E ele apenas vem e te dá uma amostra da unção sobre um profeta, e que esta unção deve estar sobre você. Então o irmão Brana faz a separação aqui, é que a coluna de fogo não é ele. Ele diz, não é Cristo, a coluna de fogo. Ele está na forma de espírito. Vem, o que estava sobre o Filho do homem, que era exatamente o Pai, Espírito, que estava sobre o Filho do homem, que era Cristo. E agora tem vindo, agora quando? No tempo que o profeta estava na terra. Agora tem vindo para ungir filhos do homem. Amém. Para trazer outra vez um ministério exatamente igual como ele disse que seria, para assim unir-se a cabeça e o resto do corpo. Agora, esse ministério não vai aparecer mais, já veio. Se nós ficarmos esperando que Deus ainda vai ter um ministério para unir a cabeça e o corpo, esse ministério foi o ministério do Filho do homem que uniu a cabeça com o corpo. Provando sua palavra, 236. Ele diz, esse é o ministério do Filho do homem, será Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana para unir os dois. Unir o crente e a palavra, o crente e a pedra de coroa. Amém? Estão entendendo? Então, isso daqui, a pessoa fica esperando para acontecer, e esse ministério já esteve na terra. O ministério que faria a obra igual foi feito no tempo de Cristo, para poder unir-nos a Cristo. Os judeus não quiseram, então ele passou para os gentios. Os gentios rejeitaram agora, em 63, e Deus está passando para os judeus novamente, voltando para ele. Você não pensa que ele fica sozinho. Ele sempre tem o seu povo. Deus conhece só gentil e judeu. Nós é que conhecemos japonês, inglês, francês. É nós que conhecemos. Deus não. Todos fora de Jerusalém, para Deus são gentios. São gentes. É uma mistura de povos, de idiomas, de línguas. Mas ele só trata com este povo gentil individualmente, por isso você não tem que esperar no marido, na mulher, nos filhos, no pastor. Se você perguntar ao pastor, e se o seu pastor fosse pelo menos o Eli, o sacerdote Eli, que tivesse revelação para te ensinar o correto, você iria bem. Porque Samuel era um menino e ouviu a voz de Deus. E o único que ele sabia que deveria procurar era o sacerdote.
Ele foi no sacerdote Eli e diz: meu senhor, eis-me aqui, tu me chamaste. Ele diz: não, eu não te chamei. Vai dormir, menino. E a hora que você pensa que o menino está variando, e Deus está falando com o menino. Não, porque era para Deus falar com o sacerdote, mas não podia falar com o sacerdote. E se vocês notarem, Samuel era escolhido desde o ventre da mãe para ser profeta. E como uma criança, Deus estava falando com Samuel e não falando com o sacerdote. Mas o Samuel não sabia desse ministério, porque ele era menino. Ele não sabia, ele foi procurar o sacerdote. O sacerdote disse: pode dormir, filho, eu não te chamei. Mas na terceira vez o sacerdote ficou sabendo, falou: alguma coisa especial está acontecendo com esse menino. Eu não posso mandá-lo dormir. Porque tem hora que você fala para o crente: vai dormir. Certo? Vai dormir. Quer dizer, vai descansar. Como que você pode descansar se Deus está falando com você que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos? Mas o pastor diz: não, vai dormir, descansa, fica preocupado com essas coisas, não. Mas Deus vinha e mexia com Samuel, e disse: Samuel, Samuel. Deus não falou: Eli, Eli. Deus falou: Samuel. Tem hora que as pessoas querem que Deus fale com o pastor delas para elas poderem aceitar, mas Deus trata com os gentios como um indivíduo. E ele está dizendo o seu nome: Maria, Sebastiana, Joana, José, Pedro, Manuel. Agora você diz, você vai lá: o senhor reverendo, eu senti algo assim me chamando. Algo estava falando o meu nome. Não, filho, vá dormir. Vai descansar, despreocupe disso. Agora você tem que saber que Deus não falou com o sacerdote ali. Mas o sacerdote ali teve que ensinar Samuel da forma correta, porque aquele menino Samuel foi pedido pela mãe: Senhor, dá-me um filho varão. Ela não pediu uma menina, que é um direito da mulher pedir uma igual ela. Mas Ana tinha revelação: mulher não liberta Israel. Senhor, eu não tenho dado luz filhos, mas dá-me um filho varão. E se o Senhor me der esse filho varão, leia 1 Samuel para você ver. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso quer dizer, ele será nazireu de nascimento. Ele terá poder, porque eu darei ao Senhor. E o menino nasceu e ela já foi entregar para o sacerdote. Ela podia cuidar dele, mas ela não estava preocupada apenas em amamentar, em embalar em seus braços uma criança, mas ela estava necessitando, como a igreja precisa, de um libertador. Israel precisava de um libertador, de um profeta. E ela então entregou o menino ao sacerdote. E o sacerdote criou aquele menino dentro das ordens, dos mandamentos de Deus. E aquele menino era profeta. Foi por isso que Deus falou com ele: Samuel, Samuel. Aí ele chegou para o sacerdote e disse: o senhor tem me chamado? Ele disse: não, não te chamei, filho. Mas pela terceira vez ele disse: sabe uma coisa? Quando você ouvir chamar o seu nome, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, tem hora que a gente precisa ter um bom ensinamento. Você vai perguntar para o sacerdote, para o pastor, com respeito ao Cordeiro saiu do trono, ele não entende disso daí. Você tem que dizer: fala, Senhor. Se algo está mexendo comigo, se algo move no meu coração, que tem uma mensagem, que ele saiu do trono para revelar os selos, e que no trono ele não podia revelar, porque era outro ministério, e ele não podia cumprir aquele ministério, ou dois ministérios juntos, ele tinha que cumprir um, depois de terminado, passar para o outro. Então ele venceu o período de intercessão, como cordeiro, tomou o livro, converteu em leão, o intervalo 105, converteu em leão e revelou os selos e deu ao sétimo anjo que estava na terra. Aí Deus fala para você: olha, está revelado. E se ele revelou os selos, ele não é cordeiro mais, ele é leão.
porque ele converteu em leão para revelar os selos. Está em Apocalipse 10:3, ele veio bradando como leão, ou você ainda está em Apocalipse 5, que ele era cordeiro, 7 eras da igreja? Apocalipse 10, ele não é 7 eras da igreja. Apocalipse 10, ele é 7 selos. E ele é a manifestação do 7º selo. Apocalipse 10. Por isso ele veio e bradou como leão. Apocalipse 10:3. E não mais como cordeiro, como leão. Agora Deus fala com você, você vai perguntar ao sacerdote: seu pastor é cego? Seu pastor está como pior que Eli. Você pergunta para ele: meu irmão, pastor, o cordeiro saiu do trono? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Você vai perguntar para um sacerdote, você vai perguntar para um pastor, pastor, Atos 2:38, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim, filho. Não é assim. E eles vêm numa boa. Não é assim, filho. Não é assim, só para te enganar. Não é assim. Está escrito assim, assim é. Se está escrito que ele é cordeiro durante as 7 eras da igreja, e João queria vê-lo como leão, e não pôde vê-lo como leão. A voz diz: o leão venceu, mas quando João foi olhar, ele não era leão, ele era cordeiro, porque era 7 eras da igreja, o capítulo 5 de Apocalipse. Agora no capítulo 10, quando anuncia que o cordeiro veio, e ele é o redentor, e a igreja vai olhar, não vê mais o cordeiro, ela vê o leão, porque agora é tempo do leão. No tempo de João não era tempo do leão, era tempo do cordeiro, porque tinha 7 eras para o cordeiro interceder. Mas quando venceu as 7 eras da intercessão, Apocalipse 10 manifestou, a era terminou, então você olha para aquele cordeiro, deixa eu ver o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A hora que você bate o olho nele, ele é leão. Mas como pode? O mesmo era com João. Como pode? Ele falou que o leão venceu, a hora que eu fui olhar, o leão era cordeiro. Ele não era leão. Então, ele venceu quando? Ele venceu em Apocalipse 10. Ele venceu em Apocalipse 10. O leão venceu. Porque lá em Apocalipse 5 ele se apresentou como cordeiro. Mostrou que ele venceu, mas quando João olhou, ele era cordeiro. Então ele ainda ia fazer o trabalho intercessório. Mas em Apocalipse 10, ele já havia vencido, que ele desceu e bradou como leão. Aí você, como eleito, tem que reconhecer. Agora Deus te chama, você vai ao sacerdote. Olha, o que o senhor acha desse cordeiro que saiu do trono? Diz: não saiu nada não. Mas a intercessão terminou para o selo ser revelado? Não terminou a intercessão, não então. É um cego. Você vai escutá-lo? Ele não é nem como Eli. Eli ainda diz: olha, a hora que você escutar isso aí que eu não entendo, é você que está ouvindo a voz de Deus, então diga: fala, Senhor. Ele vai falar com você. Agora, a hora que Deus falou com Samuel, deu uma mensagem dura contra a casa de Eli. Uma mensagem dura, porque os filhos de Eli estavam com um garfo de 3 dentes, comendo ali do altar, vivendo vida ilícita, e comendo do altar. Então, a palavra do profeta Samuel veio para corrigir a casa do sacerdote, a casa do pastor. A mensagem profética de William Branham vem para corrigir a casa dos ministros, a casa dos pastores, dos Elis, da vida. Bons pregadores, bons sacerdotes, mas está cego. Os seus filhos comendo com um garfo de 3 dentes. Seus filhos, quer dizer, os membros de sua igreja, alimentando com uma mensagem que não é a mensagem de Deus. E Deus tem que falar com o menino. Deus larga de falar com aquele mais velho, com o ancião, e fala com o menino, e o menino deu uma mensagem para Eli. E você sabe que depois houve uma batalha, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram para a batalha, e chegou lá, morreram na batalha. Veio o rapaz avisar Eli, seus filhos morreram na batalha. Eli caiu sobre o pescoço, estava sentado na cadeira, descansando em seu ministério, caiu sobre seu pescoço e morreu. E a nora dele, que estava esperando uma criança, na hora que ficou sabendo o marido morreu, ela abaixou e deu à luz ali mesmo. E o nome já foi posto na criança ali, Icabod. Quer dizer, foi-se a glória de Israel.
É isso que a igreja tem. A igreja precisa entender isso. Nesse dia, se você não crê na abertura dos 7 selos, na manifestação de Deus em carne, o 7º selo, Apocalipse 10. E se Apocalipse 10 foi o 7º selo, ele bradou como leão e não como cordeiro. Isso está escrito assim, gente. Agora, o pregador que não crê, o pastor que não crê, cai sobre o pescoço e suicida. Quer dizer, morre ele e os filhos. Que o filho dele morreu também. Quer dizer, morre o pastor e seus membros. É pastor e igreja morrendo, caindo sobre o pescoço, porque não dá ouvido à voz de Deus, não corrige, não ensina seus filhos, não ensina sua igreja a andar no caminho que o William Branham mostrou nos selos. Nós temos que andar pelos selos. E Deus mandou um profeta na terra, foi para isso, foi para mostrar para nós o que eram os selos, coisa que estava escondida durante 2000 anos. Deus diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, eu farei manifesto todos os segredos que eu escondi de todos eles, não poderei esconder do 7º anjo. E quando veio o 7º anjo, ele foi o mistério do dia e revelou os mistérios de 7 eras. Mas ele foi o mistério do dia. Eles não podiam perceber aquele ministério. Então, irmãos, quando você vê a coluna de fogo voltando para isto, para nos dar esta palavra, é tempo de ver como aquela mesma coluna de fogo que veio e fez o trabalho lá no Oriente, terminou o trabalho aqui no Ocidente. A igreja está como o sol agora. A igreja, porque Cristo veio e manifestou, e já no entardecer, Cristo veio e manifestou no William Branham. O que acontece com o sol? Ele entra, ele se esconde, aí fica a igreja, a lua. É o período que nós estamos vivendo. Deus veio em carne em Jesus Cristo, o grande sol, e caminhou durante todo o percurso do dia das eras. E se pôs no entardecer, quando Cristo se revelou no entardecer, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele saiu do Oriente, Jerusalém, e se mostrou no Ocidente, nos Estados Unidos, no seu profeta do dia, William Marion Branham. Mas logo o profeta partiu, então o sol se escondeu. E a igreja passa a mostrar agora aquela mensagem. Oh, se nós pudermos perceber que Cristo morrendo, a igreja começou a ser a lua, Cristo fora, Cristo se escondeu, mas Cristo está batendo na igreja e refletindo a Ele mesmo na igreja. A igreja é a lua, 7 eras da igreja. Quando terminou isso daí, que ele veio no entardecer, ele manifesta outra vez a luz do entardecer, quer dizer, sol. É a luz do entardecer. Até ali foi lua. Até o 6º mensageiro foi lua. Mas quando chega o 7º mensageiro, ali Deus veio como luz outra vez. Luz do entardecer. Zacarias 14, 6 e 7. Então, se é luz no entardecer, ele não está falando mais da lua, da igreja. Porque ali a era terminaria e o sol manifestaria no entardecer dentro de um homem outra vez. E manifestou dentro daquele ministério de 3 anos do profeta, que revelou os selos, que mostrou para nós o que eram as eras, tudo. A deidade completa de Jesus Cristo está nas eras da igreja. Você pega aquele primeiro livro, a revelação de Jesus Cristo, e pega o último livro, que você pega a era de Laodiceia, e você vai ver a deidade revelada pelo profeta ali. E nesse espaço de tempo, quando a deidade estava sendo revelada, estava a lua. Você vai ver que estava a lua, porque o próprio irmão Branham desenhou aquele quadro ali e colocou as 7 eras, que é as 7 luas que tem ali também, as fases da lua, e cada parte daquela ali representa uma era da igreja. E quando chegou na era de Laodiceia, a coisa escureceu. Chegou ali, escureceu por completo na era de Laodiceia. Agora, ali
era que terminava a era e o sol do entardecer, a luz do entardecer manifestou para que pudesse chamar o povo através dos 7 selos. As eras vieram até ali, a lua, a igreja veio até ali, mas logo veio Deus em carne outra vez, que não era a lua, era sol. Vocês estão me entendendo? Era a luz no entardecer. A luz no entardecer não era Deus na igreja, era Deus num homem. Quando esse homem partiu, aí Deus vem na igreja outra vez. E a igreja tem que refletir a luz deste sol, Jesus Cristo, que foi revelado no entardecer. Jesus Cristo foi revelado no entardecer em carne humana. E essa revelação no entardecer em carne humana foi a abertura dos 7 selos. A igreja precisa ter essa luz, para ela ver o que é essa coluna de fogo, o que é que a guia, que a dirige. É Deus guiando a igreja, é Deus guiando o membro, Deus guiando cada crente, essa luz, essa coluna de fogo guiando você, porque o profeta não está mais aqui. Amém. Isso daqui é tão longo que a gente acaba não dando tempo de falar sobre tudo, né? Mas é bom a gente meditar nestas coisas. Ele diz assim, agora essa pedra não encaixará ali embaixo. Irmãos, ele está falando daqui a pedra de coroa. A pedra de coroa, ela não encaixará aqui embaixo na era de Paulo. Por quê? Porque a pedra de coroa é estreita e a era de Paulo aqui ela é larga. Não encaixa aqui. Ela tem até o lugar do encaixe dela. E a era da pedra de coroa não encaixa em cima de Laodiceia. Deveria perceber isso. O encaixe da pedra de coroa é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é que foi solto quando veio o profeta na era de Laodiceia. Ele revelou os selos e soltou o Espírito Santo sobre a igreja. Isto é, o Espírito Santo solto sobre a 7ª era da igreja. E aquilo é o que esparrama e sela todas as eras. Porque o Espírito Santo desce soldando cada virtude daquela na vida do crente. Eu vejo essas coisas, eu vejo tão claro. É Deus entrando em cena. Onde a pedra de coroa dá certo lá? Se você descer com aquela pedra de coroa sobre a era de Laodiceia, vai sobrar uma aba. Porque a pedra de coroa é mais estreita em cima e ela só dá certo quando o Espírito Santo chegou naquele lugar e formou aquela parte do pescoço, assim como veio João Batista e formou aquela parte do pescoço e Cristo foi o cabeça naquele dia. E agora nós estamos da mesma forma. Nós estamos aqui com 7 eras da igreja e chega ao ponto do Espírito Santo, vem um mensageiro na 7ª era da igreja, solta o Espírito Santo sobre a igreja, porque o Espírito Santo estava preso por 2000 anos, é assim diz o Senhor, festa das trombetas, o irmão Brana fala sobre isso, mas foi solto sobre a igreja. Agora, quem soltou o Espírito Santo sobre a igreja? Foi um profeta, porque ali é a era dele. Era dele soltar o Espírito Santo, porque ele veio para isso. Escuta aqui, ó, 120 perguntas e respostas, número 2. Agora essa pedra não encaixará aí embaixo, nesse fundamento do fundo, no tempo de Paulo, tampouco encaixará no 2º fundamento, no 3º fundamento, unicamente encaixará no fundamento de cima, quando todo o edifício houver sido enquadrado à pedra. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes e o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo então. Então aquele mesmo ministério que Jesus deixou quando ele saiu da terra, ele foi o mesmo nos apóstolos, mas depois não foi o mesmo nas eras. Tem que se notar isso. Não foi o mesmo nas eras porque a igreja perdeu o Espírito Santo. A igreja, os primitivos receberam, mas depois as demais eras foi acabando, perdendo, até que entrou a doutrina da tal Santíssima Trindade sobre a igreja e nada mais. Não dá tempo de a gente falar. É tanta coisa aqui na mensagem do irmão Brana que mostra sobre isso. E a gente fica só superficialmente mostrando sobre esta coluna de fogo, esta pedra de coroa, que é tão importante e que nenhum destes
são aperfeiçoados sem nós. Paulo estava esperando em nós, Irineu e seu povo, Paulo e seu povo, Irineu e seu povo, Martim e seu povo, Martim Lutero e seu povo, Columba e seu povo, Lutero e seu povo, Wesley e seu povo, estava esperando em nós. Agora o próprio irmão Branham está esperando o nosso aperfeiçoamento. Você sabe quem foi para lá? Foi o grão maduro. Ele pregou ao nascer do sol o selo de Deus, e você vai ver o selo da Páscoa, e você vai ver que ali, quem foi para lá, para a sepultura, foi o grão maduro. Por isso haverá uma ressurreição, porque a ressurreição de todos os amados do Novo Testamento, das 7 eras da igreja, está assegurada, porque um grão perfeito, um grão maduro, já chegou no meio deles. Eles não são perfeitos sem nós. O irmão Branham, numa hora dessa, lá na 6ª dimensão, entre os salvos, aquela festa que já completou o ministério. O mesmo ministério que houve no tempo de Cristo, não houve no tempo de Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, mas no tempo de William Branham houve o mesmo ministério que houve no tempo de Cristo, de discernimento, de revelação, de curas, de ressurreições e da revelação da palavra, da profecia. Veio aqui no entardecer, no tempo de William Branham. Por quê? Esse daqui é para completar. Eles sem nós não são aperfeiçoados. Agora eles estão esperando. Ele diz na mensagem de estatura de um varão perfeito, ele diz: igreja, quem está te esperando ali? Eles estão nos esperando há muito tempo, esperando o nosso aperfeiçoamento aqui. Agora nós deixamos de crer nos selos. Os selos é que aperfeiçoa a igreja. É os selos, a revelação dos selos, que é a revelação dos 7 trovões, que dá fé de arrebatamento. Como que as pessoas podem dizer que o Cordeiro está no trono? Se o Cordeiro está no trono, eu não tenho fé de arrebatamento. Por quê? Não é no tempo do Cordeiro no trono que dá fé de arrebatamento, e sim nos dias da revelação dos 7 trovões, quando o Cordeiro converteu em leão, em Apocalipse 10, verso 3, é ali que me traz fé de rapto, porque a fé de rapto está nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Então, isso deve ser guardado por cada um de nós. Irmãos, eu não tenho tempo mais, mas ele diz aqui: Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes, o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo. E aí ele diz: para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Paulo em Hebreus 11, para que não fosse aperfeiçoado sem nós, Hebreus 11:40, eles têm que ter este ministério para ressuscitar os luteranos, os wesleyanos e todos aqueles através de suas eras. Quer dizer, nós temos que ter este ministério, porque o profeta teve este ministério, e nós temos que carregar este ministério da ressurreição. Então vai ressuscitar todos estes? Sim, através desta mensagem. Não há ressurreição sem a mensagem do 7º anjo. Não há. Não tem um 8º anjo para trazer a ressurreição. É o 7º anjo, 7º é o último, e ao soar da última trombeta é que os sepulcros se abriram. Exatamente o soar da mensagem do profeta. A própria ressurreição dos irmãos já estão asseguradas, porque quando veio a última trombeta, tocou a última trombeta, os mortos ouviram o som dessa última trombeta. Eu sei que você não entende isto, mas isso daí você tem que ver que o irmão Branham diz, a Bíblia mesmo diz que é na voz da última trombeta, ao soar a última trombeta. E última trombeta não é 8ª, 8ª é primeira outra vez. Entende? A última trombeta é 7ª. Irmão Branham mostra isso, que o próprio número de Deus é o número 7. Este é o número de Deus, que quando Deus está num homem, Deus está em carne, cumprindo a sua palavra. Amém. Amém? Então isso daqui faz parte desta coluna de fogo para o dia em que vivemos. Como é bom ter ela no nosso meio. A coluna de fogo em nosso meio. Você tem ela no seu lar, temos ela aqui na igreja, temos ela na vida. Amém? Ele diz ainda: a coluna de fogo não é ele está na forma de espírito. Quer dizer, ela é a unção.
Ela está apenas ungindo para um ministério. A coluna de fogo, como ungiu a irmã Brana com o ministério do dia, esta coluna de fogo vem para ungir a igreja que tem a etapa final neste dia de Apocalipse 10, verso 8 a 11. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a sua palavra, sabendo que estas coisas amadurecem a nossa fé, e esse grão maduro tem que ressuscitar, e mesmo os que estão em vida têm que ser transformados para subir ao encontro do Senhor nos ares. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Tenho um amigo incomparável, disposto sempre a me ajudar. Sejam quais forem meus momentos, sei que o Senhor comigo está. Não me sinto só, não me sinto só, por onde quer que eu vá, o Senhor comigo está. Ele prometeu, não irá falhar, e se creio assim, não me sinto só. E se o inimigo de minha alma quiser minha carreira interromper, confio inteiramente em Jesus Cristo, que conhece todo o meu viver. Não me sinto só, não me sinto só, por onde quer que eu vá, o Senhor comigo está. Ele prometeu, não irá falhar, e se creio assim, não me sinto só. Não me sinto só, não me sinto só, por onde quer que eu vá, o Senhor comigo está. Ele prometeu, não irá falhar, e se creio assim, não me sinto só, não me sinto só.